Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, meus irmãos em Cristo. 8 horas e 1 minuto dessa noite de domingo, estamos começando mais uma transmissão aí, meus irmãos. Mais um domingo em que nos propusemos aí a levar a palavra de Deus à frente, a levar o Evangelho de Cristo, a fazer uma transmissão. Então, muito boa noite mesmo a todos que estão aí ao outro lado, desejando que Deus abençoe esse final de domingo, essa noite de domingo de vocês todos, um ótimo final de semana, um ótimo início de semana que será amanhã. Então estamos aí, meus irmãos, mais uma vez, cumprimentando os irmãos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito boa noite mesmo a todos. Então, boa noite àqueles que vão assistir agora ao vivo, tanto no Facebook como no Instagram. Boa noite àqueles que vão assistir posteriormente no Facebook e no Instagram. Lembrando que fica no meu perfil no Facebook, fica no meu perfil no Instagram, no IGTV. Posteriormente a transmissão, o vídeo da transmissão vai na íntegra, sem edições, sem cortes, vai para o YouTube, para o canal chamado Evangelho Segundo o Evangelho. É só procurar pelo título título de hoje, lá no YouTube também você vai encontrar, Devocional Atos capítulo 4, parte 2. Então o capítulo 4 fizemos na semana passada, a primeira parte. E hoje continuaremos, encerraremos o capítulo 4 e na próxima quarta-feira, se Deus assim quiser e permitir, começaremos o capítulo 5 desse estudo de Atos. Eu estou muito feliz, estou muito contente com esse devocional. Eu tenho pouca experiência ainda em lives, comecei há pouco tempo. E para mim o projeto devocional é inédito e me trouxe muita satisfação. Estou aprendendo muito a analisar um livro inteiro da Bíblia, a perceber as várias mensagens que estão ali em cada versículo que a gente lê. Então, muito feliz mesmo, Deus tem abençoado, estou me realizando aqui modestamente, meus irmãos, levando a palavra do Evangelho à frente. Então, eu sempre todos os inícios das minhas transmissões eu procuro sempre ratificar, procuro deixar claro, eu não me vejo como um pregador, eu acho que eu não tenho essa presunção, eu sou apenas alguém que foi chamado por Cristo, que foi tocado pelo Evangelho da graça de Cristo e que quero levar à frente, quero transmitir essa graça recebida a outras pessoas, falando das maravilhas que é acreditar em Cristo, das maravilhas que é seguir a Cristo, das maravilhas que é entender, ler, compreender, levar à frente o Evangelho de Cristo. Então esse é meu grande objetivo, uma graça recebida. Estou tentando contar para vocês essa graça, estou tentando contar desta graça recebida, sempre à luz da Bíblia, sempre à luz da palavra. Eu não tenho pretensão de expressar muitas opiniões próprias aqui. Expresso, mas eu procuro expressá-las sempre, a minha opinião, embasada numa leitura bíblica, embasada em versículos bíblicos, embasada em conhecimento bíblico. Então, eu sempre deixo claro aqui que a minha opinião aqui, qualquer pessoa que vai assistir, não é muito importante, não é nada importante, aliás. O importante mesmo é levar a palavra de Deus, é levar o Evangelho puro e cristalino à frente. Então, aos irmãos aí que forem assistir, eu peço a gentileza que, se tiverem oportunidade de compartilharem nos seus grupos, com seus amigos, se assim acharem interessante, fiquem à vontade. Se quiserem comentar no Facebook ou no Instagram, comentários discordando ou concordando, podem colocar que todo comentário que entra na live eu faço aqui e na medida do possível, se for uma dúvida, eu respondo.
Então, 8 horas 6 minutos, meus irmãos. Cumprimentando mais uma vez a todos aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. A meu amigo que está assistindo no Instagram, a meu amigo que está assistindo no Facebook, meus amigos e irmãos em Cristo aí. Começando então, meus irmãos, hoje a 38ª live, 38º encontro, 38ª transmissão aqui. Aos irmãos e amigos que me acompanharam, fiz o capítulo 4 de Atos, a primeira parte, semana passada, e continuarei hoje na segunda parte, terminando esse capítulo. Então vou ler os últimos 3 versículos que eu terminei o capítulo anterior, só para dar um contexto e nós continuarmos as mensagens aqui, meus irmãos. Capítulo 14 do livro de Atos, o versículo 14, desculpa, do livro de Atos, capítulo 4. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que disser em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciavam-os entre si, dizendo: o que havemos de fazer a esse homem? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais em nome algum. Versículo 17, eu parei aqui. Então, alguém assistiu agora na última quarta-feira, eu falei muito que o sistema religioso, meus irmãos, que o status quo do sistema religioso, que o sistema clérico, que o sistema das denominações humanas, ele é muito avesso, ele não suporta a sã doutrina, ele não suporta a palavra pura do evangelho, sempre dá contradição. Então, se eu aqui e outras pessoas fazem, a gente está disposto a falar do evangelho de Cristo, a falar o que está na Bíblia, somente o que está na Bíblia, com certeza nós arranjaremos adversários, arranjaremos pessoas contra, arranjaremos pessoas que nos criticam, justamente por isso, meus irmãos, porque o Evangelho ele é de uma simplicidade que afronta esse sistema. Então, o sistema religioso que está no mundo hoje, o sistema cristão, ele é complexo, ele é influenciado por interesses humanos, e o Evangelho, ao contrário disso, é simples, é uma relação simples entre Cristo e nós e Cristo e o seu Evangelho. Então, falei bastante nisso, nesses 3 versículos que eu li, que eu já tinha lido na live anterior. Existe um confronto muito forte entre o sistema religioso, entre a religião e o Evangelho de Cristo. Religião e Evangelho de Cristo, eles se contrapõem, eles são adversários. Dificilmente o sistema religioso vá a favor da Bíblia, vá a favor do Evangelho de Cristo puro e simples. Então, continuando mesmo, agora versículo 18, esse eu já não... Começando na live de hoje, até o 17 eu li na quarta-feira passada. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Para quem acompanhou, viu que houve uma crítica, prenderam até os apóstolos, porque haviam curado uma pessoa deficiente, um coxo, um aleijado, na porta do templo, com o poder do Espírito Santo que os apóstolos tinham, curaram aquela pessoa, e o povo se maravilhou, e aí a doutrina de Cristo começou a ser pregada pelos apóstolos, e todos estavam maravilhados com aquele milagre que tinha sido feito através dos apóstolos, e as autoridades religiosas ficaram abaladas, ficaram temendo o seu status, temendo as suas regalias que fossem afetadas, como eu sempre disse. O sistema religioso estabelecido não suporta a sã doutrina do Evangelho. Então, no versículo 18, continuando, e chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, os apóstolos Pedro e João estavam presos, foram presos pelas autoridades, pelos fariseus, e
eles queriam proibir Pedro e João de ensinar o Cristo, de ensinar o Evangelho. Simplesmente proibido. Porque onde o Evangelho entra com a sua pureza, ele abala as estruturas ali estabelecidas. Ele muda a vida de muita gente, como mudou a minha, como muda a sua. Todo aquele que sabe no seu coração que a partir do momento que recebeu Jesus em si, que foi tocado pela graça do Evangelho de Cristo, muda a nossa vida, inevitavelmente muda. Nós passamos a ver tudo de uma maneira diferente, começamos a perceber com clareza certas coisas que não percebíamos antes. O Espírito Santo começa a habitar em nós e ele nos orienta, ele nos diz do erro que cometimos para não voltar a cometer. É o que acontece aqui nessa passagem bíblica. Versículo 19. Olha quão importante esse versículo, meus irmãos. Olha quão espiritual, olha quão ele é de uma sapiência. Versículo 19. Respondendo, Pedro e João lhe disseram. Olha, os fariseus queriam proibir eles de falar do Evangelho de Cristo. Eles responderam assim. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que Deus? Aí que está, meu irmão, esse versículo 19 do capítulo 4 de Atos. Vou repeti-lo, juro. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós, a eles, os fariseus, do que a Deus? É aqui, meus irmãos, é aqui. Então, hoje, no sistema que está aí, que eu falei, existem muitos erros bíblicos, interpretações nada a ver do Evangelho, doutrinas que distorcem totalmente, que subtraem, que adicionam coisas estranhas ao Evangelho. Mas nós, meus irmãos, que temos Cristo realmente na nossa vida, que seguimos o Evangelho de Cristo, é aqui que está a nossa verdade, meus irmãos. A gente não pode se abalar nem para a esquerda, nem para a direita da palavra de Deus. A verdade está aqui. Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus está aqui. Então, Pedro e João estão dizendo, a palavra de Deus é mais importante. Ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo, ouvir a sua palavra é muito mais importante do que ouvir qualquer doutrina humana, principalmente quando a doutrina humana se desvia do que está aqui, meus irmãos. Então, não só ouvir, entender, ler, obedecer a Bíblia Sagrada é importantíssimo. A partir do momento que você é tocado pelo Evangelho, que você é tocado pela Bíblia Sagrada, você vai sentir-se com vontade não só de tentar entender, mas também de defender. Eu sou muito enfático nesse aspecto, meus irmãos. Nós temos que defender o Evangelho genuíno. Eu não sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa cordata, calma, eu não entro em polêmicas teológicas, eu não tenho nem formação teológica, eu nunca ocupei cargo nenhum no sistema denominacional, na Igreja dos Homens, mas quanto ao defender o Evangelho, eu bato pé, eu firmo âncora, eu sou firme, eu defendo o que está aqui, eu defendo. E pessoas que atacam o Evangelho violentamente em redes sociais, pessoalmente ou de qualquer forma, eu defendo. Eu não sou mal educado, eu não uso palavras chulas, eu não uso palavras fortes, mas eu sempre vou emitir uma opinião quando eu acho que o Evangelho do Senhor Jesus está sendo atacado. Então, e eu acho que isso é natural de cada cristão que foi tocado pela graça, sentir vontade de defender o Evangelho da graça, meus irmãos. Então aqui, no versículo 19, o que João e Pedro estão dizendo é isso. Diante de Deus, ouvirmos antes a voz do que a Deus, estão questionando, estão dizendo, ô fariseus, quer que nós então ouvimos as suas doutrinas e esquecemos as doutrinas de Deus? Foi isso que João e Pedro falaram aos fariseus, às autoridades religiosas da época. Versículo 21.
Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. A cura daquele coxo, a cura daquele deficiente, as pessoas se maravilharam e todos glorificaram. E todos que viram, que presenciaram aquela maravilha, todos ficaram em êxtase e glorificavam a Deus pelo que acontecera. Versículo 22, meus amigos. Pois tinha mais de 40 anos que o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. Versículo 24. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui está, o povo estava lá maravilhado e lembrou das profecias de Davi, que Davi tinha profetizado justamente isso, que os reis, que os príncipes da terra se revoltariam contra o ungido, se revoltariam contra o Cristo, que veio só por amor, que veio para trazer paz. Mas, como eu disse antes, o sistema terrestre, o sistema religioso, o sistema de poder, ele não suporta a sã doutrina, faz mal para ele, abala as suas estruturas. Versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Versículo 28. Para fazerem tudo a que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Aqui, meus irmãos, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Vou repetir a última frase. Falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 29 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Falem com toda a ousadia a tua palavra. Falemos nós, meus amigos, falemos nós, meus irmãos, com ousadia a palavra de Deus, meus queridos. Nós não temos que envergonhar-se, não temos que ser tímidos ao falar do Evangelho de Cristo. Deus do céu, o Espírito de Deus está aqui comigo, me dizendo isso, meus irmãos. Não temos que ter timidez, não temos que medir a nossa capacidade ao falar da palavra de Deus. Falemos com toda a ousadia a tua palavra, a palavra de Deus. É defender o que eu falei agora, meus irmãos, é defender o Evangelho de Cristo. Não podemos ser tímidos, temos que ser firmes, temos que bater forte, temos que não arredar pé do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça, do amor, meus irmãos. Eu lhe pergunto, o Senhor Jesus em algum momento foi tímido ao padecer na cruz, ao sofrer o castigo para nos salvar? Ele teve timidez? Não, meus irmãos. Então o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo que nós podemos fazer para retribuir a graça do Cristo na cruz é falar do Evangelho dele com ousadia, com ser verdadeiro, ser corajoso, defender a palavra dele, meus irmãos. Isso é muito importante. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aqui está, meus irmãos. Ali foi feito um prodígio. Os apóstolos Pedro e João curaram aquele deficiente. E os apóstolos
tinham muito isso, sinais e prodígios. Eu já falei isso na live anterior. A igreja estava começando e ela era acompanhada de prodígios, de maravilhas, de sinais, para provar que o Evangelho de Cristo estava ali, para provar que aquelas pessoas, que os apóstolos, tinham estado com Cristo e estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Para provar isso, maravilhas e prodígios os acompanhavam. Pelo nome do teu santo Filho Jesus. O versículo começa assim. Então, os apóstolos nada faziam, nenhum sinal davam por nome deles mesmos, meus irmãos. Era por nome do Senhor Jesus. Então, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dissemos, tudo o que nós realizamos pelo Evangelho é em nome de Cristo. É o único nome que nos interessa, meus irmãos. Nomes de homens, nomes de pessoas, nomes do bispo, do arcebispo, do padre, do papa, do pastor presidente, do pastor vice-presidente, do obreiro, nada disso nos interessa. O único nome a ser louvado, o único nome a ser dado importância é o de Jesus Cristo. Os outros, todos os nomes são irrelevantes. Eles não têm importância diante do Evangelho que é de Cristo, do Deus Filho que se fez Cordeiro para vir ao mundo para nos salvar. Então, o nome que interessa não é a plaquinha em nenhum lugar, não é o pastor X, o pregador Y, não é o padre, não é o papa, não é ninguém. O nome a ser dado importância é o de Jesus Cristo, meus irmãos. Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, meu irmão, outra verdade que a gente tem que entender, meus irmãos, é uma verdade simples. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são verdadeiramente de Cristo, aqueles que Cristo chamou para si, tem o acompanhamento do Espírito Santo. Isso nós temos que ficar atentos. Abraço aí a Suzane, que está aí no Instagram. Muito obrigado pela tua audiência. Que Deus abençoe a ti e a tua família aí. Minha esposa também já estava me assistindo antes. Deus te abençoe a tua vida, minha esposa. Então, meus irmãos, versículo 31, vou repetir. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estávamos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aquele que é de Cristo, aquele que foi adicionado à igreja de Cristo pelo próprio Cristo, tem o Espírito Santo consigo. As suas decisões, principalmente as decisões espirituais, as decisões que têm a ver com o Evangelho, são todas guiadas pelo Espírito Santo. Se a pessoa não tem companhia do Espírito Santo, se ela se desvia do Evangelho, se ela prega doutrinas estranhas à Bíblia Sagrada, ela não tem o Espírito Santo e, portanto, ela não foi adicionada à Igreja de Cristo ainda. Então, a qualidade daquele que é membro da Igreja de Cristo é a presença do Espírito Santo, é notório que o Espírito Santo tem que estar com aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, se ele está com a pessoa, automaticamente ele vai falar com ousadia, com coragem, a palavra de Deus, meus irmãos. É isso que acho que falta muito no meio cristão hoje. Pessoas que anunciem a palavra de Deus a outros. Seja numa mídia digital, como eu estou fazendo agora, seja numa reunião entre amigos, seja onde tiver oportunidade. Hoje, com a pandemia, muitas restrições estão aí. Mas assim, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que realmente sentiu no coração ser tocado pelo Evangelho de Cristo, vamos falar mais de Cristo. Vamos falar a tantos quantos forem possível do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça, daquele Evangelho que não tem nada a ver com obras para alcançar salvação, aquele Evangelho que não dá importância nenhuma a qualquer homem, mas a importância única é do próprio Cristo, meus irmãos. Vamos ter ousadia, vamos ter vontade, vamos ter paixão ao falar
do Evangelho de Cristo. Vamos levar um sorriso, vamos levar um brilho no olho quando falarmos a um irmão do Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Dar testemunho de Cristo na terra. Dar testemunho de que nós somos diferentes, que nós não somos do mundo, que nós pertencemos a Cristo. Vamos fazer isso, vamos levar essa mensagem, meus irmãos. Continuando, versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Versículo 33, atenção aqui, meus irmãos. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos. Já falei várias transmissões, várias lives. Meu irmão, minha irmã, apóstolo, só existiram os 12 que estiveram com Cristo. Um se perdeu e foi substituído por outro. E Paulo, que foi nomeado apóstolo depois já da partida de Cristo para esse mundo. Só existiram esses apóstolos. 14 ao total, então, meus irmãos. Só existiram. Qualquer outra pessoa que se auto-intitule apóstolo é um herético, está longe do caminho do Evangelho, está tendo outros interesses que não o da palavra de Deus. Então, se você ligar a TV, como eu sempre falo, vai estar lá o fulano, aquele que eu não gosto de falar o nome, que se autodenomina apóstolo. Meu irmão, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Apóstolos só existiram esses, não tem outro, a Bíblia não registra outro, a Bíblia não diz que não fala nada que existiriam outros apóstolos. Apóstolos é aqueles que tiveram com Cristo, que presenciaram com Cristo, que se comunicaram com Cristo, que viram a glória de Cristo, que viram Cristo padecer, que viram Cristo ressuscitar. Esses são apóstolos. Fora isso, é pura invenção humana, meus irmãos, é pura invenção humana. A segunda coisa, a palavra que eu destaquei no versículo, os apóstolos davam com grande poder testemunho. Então é isso, meus irmãos, os apóstolos davam testemunho direto, porque eles viram as maravilhas de Cristo, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Testemunho, acabei de falar isso, meus irmãos. Vamos você dar testemunho do Evangelho de Cristo aqui na terra, meus irmãos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que dar testemunho da maravilha que é o Evangelho da graça. Nós temos que dar testemunho que nós éramos pecadores, estávamos destinados à morte, à perdição eterna, e o Cristo sem pecado e o Cordeiro de Deus sem pecado levou sobre si os nossos pecados, para que nós possamos alcançar a graça da salvação. Esse é o testemunho, esse é o Evangelho da graça. É por graça, é por favor imerecido. Nós não merecíamos isso, mas o amor de Deus foi tão sublime, foi tão espetacular, que deu o seu Filho para nos redimir, meus irmãos. Esse é o testemunho que nós temos que dar na terra. Sermos testemunhos do Evangelho de Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Outra palavra que eu frisei nesse versículo, meus irmãos. Evangelho da graça. Você sabe o que é Evangelho da graça? Eu acho que todos sabem. Mas eu vou aqui, nunca é demais repetir. O Evangelho da graça é esse. Você que está assistindo ou que vai assistir, nós não merecemos nada, não merecíamos, porque nós somos maus, porque nós somos pecadores, porque nós nascemos pecadores, nós morremos pecadores, nós vivemos como pecadores, e nada do que possamos fazer vai mudar essa natureza. Mas o que é o Evangelho da graça, a abundante graça que fala aqui, é justamente isso. O Senhor Deus nos amou tanto que mesmo assim, por esse amor, Ele resolveu dar o seu Filho para nós, para nos redimir, para nos dar salvação eterna através de Cristo. O que nós temos que fazer para receber essa graça? Simples,
É uma única coisa, meu amigo. Para receber a graça de Cristo, só precisamos de uma coisa. Eu vou dizer primeiro o que não precisa para receber a graça do Evangelho de Cristo. Não precisa ir no culto 2 vezes por semana, não precisa usar roupa XYZ, não precisa não beber a bebida alcoólica, não precisa nada disso, não precisa falar com o padre, com o pastor, com o bispo, nada. As nossas obras jamais teriam capacidade de nos salvar. A única coisa que nós precisamos fazer para receber a graça do Evangelho de Cristo é aceitar o próprio Cristo. É simples, meus irmãos. Ele estende a mão para todos nós. E Cristo, quando estende a mão para mim, para você, Ele não está perguntando se eu fiz boas obras, se eu sou bonzinho, se eu uso roupas sociais, se o meu sapatinho é bonito, se eu uso paletó e gravata, se eu tenho barba, se eu não tenho, se eu bebi vinho, se eu bebi refrigerante no dia anterior, se as minhas obras são boas, se eu sou todo certinho. Aí você, minha irmã que está assistindo, quando Cristo estende a mão para você, não está perguntando se você usa brinco ou não usa, se usa maquiagem e não usa, quais os pecados que você cometeu ou deixou de cometer, se você traiu, se você adulterou. Cristo não pergunta nada disso para mim, para você, meu irmão. Cristo apenas estende a sua mão com todo o amor que Deus tem para conosco. Ele apenas estende a sua mão e convida: vem meu filho, vem meu irmão. É isso que é o Evangelho de Cristo, meus irmãos. É essa a graça que fala aqui, meus irmãos. E em todos eles havia abundante graça. Então o Evangelho de Cristo, ele é tão simples que é isso. O Senhor está dizendo: venha, estende a mão para nós e nos convida a ir a Ele. Não precisamos mais nada. Para alcançarmos a salvação, é só o Cristo que tem esse poder, e só nós precisamos tomar uma decisão, uma única decisão para alcançarmos a salvação, para desfrutarmos da glória de Cristo com Ele. Aceitar Ele, aceitar o seu Evangelho, meus irmãos. É a única decisão. O resto é invenção humana. Continuando, meus irmãos, já vamos para o final aqui do capítulo, versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, traziam a um preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O último versículo, versículo 37 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estamos encerrando aqui esse capítulo, meus irmãos. Aqui no versículo 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdades ou casas, vendendo-os, traziam o preço que fora vendido, depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam cada um segundo a necessidade de cada um. Aqui, meus irmãos, a simplicidade, mais uma vez, do Evangelho de Cristo se contrapõe ao sistema que está aí, meus irmãos. Quantas vezes a gente falei e outros irmãos falam, Evangelho, Bíblia Sagrada não tem nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver com bênçãos materiais, com compra de carro novo, com compra da casa nova, com a teoria da prosperidade que é ensinada na televisão. Aquilo não é Evangelho, meus irmãos. Se você está vendo aqueles programas, se você tem interesse e em algum momento está cogitando frequentar um desses lugares, não vá, meus irmãos. Ali não é de Deus, ali é do outro lado, é do nosso inimigo. Ali não tem nada espiritual, ali não tem nada de Cristo, ali é zero Cristo. Ali o Deus deles é o dinheiro, é o interesse. Não é do Evangelho, meus irmãos. Aqui o Evangelho é isso, é simplicidade. As pessoas se desfazendo dos seus bens para seguir a Cristo. É claro que hoje a realidade é um pouco diferente, não vamos ser hipócritas, mas assim, meus irmãos,
Não envolva evangelho com dinheiro, não envolva bênçãos materiais com Cristo. Não são coisas que devem estar juntas, meus irmãos, nunca. Evangelho para cá, dinheiro, interesse, bênçãos materiais, bênçãos terrenas para outro lado. Isso não deve ser misturado, jamais, meus irmãos. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo, estamos encerrando esse capítulo aqui de Atos dos Apóstolos, a parte 2 hoje. Tentei transmitir as mensagens que eu achei que eram relevantes, que eram importantes nesse capítulo. Então, sempre eu dou a sugestão é você ler esse capítulo, todo o livro de Atos, todos os capítulos são muito interessantes, trazem uma doutrina, um ensinamento de doutrina, um ensinamento de como o cristão deve se comportar maravilhoso, meus irmãos. Agradeço demais a cada um de vocês que assistiu agora ao vivo, que vai assistir posteriormente nos meus perfis no Facebook e no Instagram, que vai assistir no YouTube também esse vídeo, já vai estar lá daqui a pouquinho. Agradeço demais. Se quiser aí compartilhar com seus amigos, agradeço também. Desejo uma ótima noite de domingo a você e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado. Boa noite.